O ex-presidente Jair Bolsonaro continua dizendo que ele vai ser candidato à presidência em 2026, mesmo inelegível. Como a senhora avalia essa estratégia dele? Olha, ele está no papel dele, né? Ele está inelegível, tem 8 anos, né? Que foi estabelecido pela Justiça Eleitoral Brasileira. Agora ele está no papel dele para fomentar, não é? Para criar uma espécie de combustível, alimentar um espaço que ele tenta segurar a todo custo e que diminuiu muito. Basta se ver as manifestações que foram feitas. O que foi uma manifestação do ex-presidente Bolsonaro quando ele era presidente da República, uma manifestação agora, a mais recente que ele fez, referente a um possível processo de anistia, não é? Um projeto de lei de anistia no Congresso Nacional. Você vê que não deu 10 ou 5% do que ele chegou a movimentar quando era presidente da República. Então, caiu de forma significativa. Primeiro, ele está inelegível, não é candidato, né? Quem é o outro? O campo da direita acabou se dividindo muito. Então, aparece, na verdade, vários nomes que vão e voltam. Um diz que é hoje candidato, amanhã diz que não é mais, não é? Então, você vê que há muita instabilidade, meio que uma direita meio perdida, sem ter uma definição específica de quem seria um candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. É claro que o ex-presidente Bolsonaro é uma figura nacional. Ele tem ainda uma força importante na sociedade brasileira que a gente não pode negar, mas é uma força que não se compara em hipótese nenhuma com um elemento que se diga que vá disputar um processo eleitoral em relação ao presidente Lula. De fato, ele não tem, né? Pode até ser que surja um outro nome do campo da direita daqui a 1 ano e meio, porque o processo é absolutamente dinâmico, né? Mas neste momento eu não acredito. A senhora já conversou com o presidente Lula para um eventual apoio ao seu nome? Não, o presidente Lula, eu tive com ele já várias vezes sobre isso, tenho recebido dele, inclusive, muita convicção, né, do apoiamento ao nosso projeto como candidato à reeleição, a senadora do estado do Maranhão. Como todo mundo sabe, eu faço parte da base de sustentação do presidente Lula, sou vice-líder hoje no governo, no Congresso Nacional, vice-líder do governo no Congresso Nacional, então eu tenho uma relação muito harmoniosa com ele. E em todos os momentos em que eu tenho conversado com ele, eu sempre tenho colocado isso para ele de forma muito clara. É claro que o presidente Lula, neste momento, não está discutindo o processo eleitoral, né? Mas até pela naturalidade do processo, eu não tenho dúvida nenhuma que ele estará nos apoiando na eleição de 2026. Senadora, as pesquisas mostram uma baixa popularidade do Lula em 2 grupos que a senhora participa. Em janeiro de 2023, 45% das mulheres consideravam o trabalho de Lula bom ou ótimo. Uma pesquisa do Poder Data publicada mostra também que a taxa caiu para 21%. A pesquisa também mostrou que 69% dos evangélicos desaprovam o governo. A senhora é mulher e evangélica. Por que essa insatisfação dentro desses 2 grupos? Eu vejo, Naomi, que o processo de avaliação de popularidade de qualquer gestor, ela tem as suas instabilidades ao longo do processo de 4 anos, né? Se você faz um recorte do que foi o primeiro momento do governo dele, né, dos meses iniciais, ou do primeiro ou do segundo ano, você vai sempre ver essa variação. Tem hora que você tem um resultado com uma baixa popularidade, tem hora que você está com uma alta popularidade. O que tem acontecido agora no momento que a gente está vivenciando hoje no Brasil? E não é só um fenômeno de Brasil, é um fenômeno mundial. Você, para além de uma boa gestão, né, de fazer um governo comprometido com a questão econômica, né, de pensar realmente projetos que tragam o desenvolvimento do país, você tem hoje um grande desafio, que é exatamente a comunicação, é conversar bem com esse eleitor, é apresentar de fato a sua proposta. Então, não basta hoje ser apenas um bom gestor, ele tem que mostrar que ele é um bom gestor, ele tem que mostrar para a sociedade, se comunicar bem com a sociedade, de forma que essa informação chegue lá na ponta, sob pena de ter lá uma baixa popularidade. Eu acho que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, agora começou a reposicionar ainda mais a sua comunicação. O novo ministro da Comunicação tem feito um trabalho extraordinário e eu acho que é apenas um recorte. Nós vamos melhorar de forma significativa esses indicadores e acredito que a reeleição do presidente Lula será muito natural. Eu acredito que tantas mulheres, porque o presidente Lula tem feito gestos importantes para as mulheres no Brasil. Foi o governo que mais teve ministras mulheres, né? Então ele tem trabalhado, inclusive agora fez uma indicação da área militar de uma mulher, né? Tem feito indicações importantes dentro do seu governo. Então ele tem dado gestos realmente muito importantes. Está hoje com uma mulher
como a principal articuladora do governo federal, que é a ministra Gleisi Hoffmann. Então, tem uma atenção muito grande voltada para as mulheres, né? Da mesma forma, em relação à questão evangélica, houve muita fake news em relação ao presidente Lula, né? De que ele fecharia a igreja, de que ele ia impor a qualquer custo um casamento, por exemplo, homossexual, tendo que ser isso imposto em relação à comunidade evangélica. Então, nada disso ocorreu. Primeiro, muita coisa é do âmbito da legislação, acontece dentro do Congresso Nacional e nem vai acontecer. O presidente Lula é um presidente absolutamente responsável, muito democrático, né? E tem um olhar muito importante para todos os grupos religiosos no Brasil. Então, eu acho que essa comunicação para o segmento evangélico é uma crítica que eu faço. Tive, inclusive, sentada recentemente sobre isso, como falar com o segmento evangélico, como se comunicar com o segmento evangélico. Porque vai para uma linguagem, vai para um tipo realmente de conversação, que às vezes você tem que saber conversar, né? Então, eu acho que isso é uma situação que precisa ocorrer em relação ao governo e que eu acho que começou a ocorrer, né? Eu acho que começou a ocorrer. O presidente Lula, eu sou evangélica, né? Então, assim, eu nasci na igreja, sou filha de pastor, e eu vejo como o presidente Lula me trata, como ele trata a mim e todos os demais integrantes do governo dele. Agora, ele não instrumentaliza a fé, ele não usa, na verdade, a igreja como um instrumento para ganhar voto, ele não tenta, na verdade, transformar os líderes evangélicos em cabos eleitorais, isso ele não faz. Se alguém em algum momento tentou usurpar e até, digamos assim, danificar, trazer problemas para a imagem da igreja no Brasil, o presidente Lula de fato não faz isso. E isso a gente tem colocado de forma muito clara para a igreja em todo o Brasil e eu acho que esse processo começa a se reverter e na eleição do ano que vem eu acredito que isso estará de uma forma muito mais equilibrada e estará sanada esse problema de falta de comunicação. Então, a senhora acredita que o Lula precisa intensificar a comunicação para os evangélicos? Não há dúvida nenhuma, precisa intensificar, precisa conversar mais. Eu falei, uma vez eu conversando com o presidente Lula, ele me disse, Elisiane, eu jamais vou usar a igreja como instrumento de barganha. Eu jamais vou chegar aqui e chamar um pastor para passar a imagem de que eu estou usando a igreja em benefício próprio. Eu falei, presidente, não é isso. O senhor não pode, realmente não deve fazer isso. Mas o senhor tem que chegar, que sentar, que reunir e falar de forma clara e transparente, né? E isso, na verdade, ele passou e está entendendo de forma realmente muito importante. Então, eu acho que essa conversa, essa aproximação, ela desmistifica uma série de mentiras, né, de fake news que foram proliferadas de uma forma muito criminosa até em relação ao segmento. Eu mesma, Naomi, sofri muito isso dentro do meu espaço evangélico, né? De pessoas que diziam, olha, a Elisiane vota no Lula, a Elisiane está fora da igreja, a Elisiane não comunga mais com o sentimento, né, e com o que é realmente os princípios evangélicos. O que não existe isso, eu sempre fui desse lado, eu sempre estive nesse campo, mas também sempre fui muito voltada para trabalhar dentro da minha igreja evangélica aquilo que eu acredito, que é a minha fé, que é a profissão da minha fé, que é amar a Deus acima de todas as coisas e cumprir, não é, aquilo que é muito maior do que eu, que é a minha fé em Jesus e o mandamento maior do Evangelho de Cristo. Então, isso daí tem que estar muito claro. Nós temos um Estado laico, não é? Que essa relação de igreja e Estado ela tem que acontecer de forma harmoniosa. E acontecendo de forma harmoniosa, ela não danifica a igreja, ela não prejudica a imagem da igreja e, ao mesmo tempo, ela faz com que a sociedade cresça. Nós temos hoje no Brasil, a comunidade evangélica, ela está presente em todos os setores da sociedade, desde a população mais pobre até a população mais rica. Você vê hoje, por exemplo, os dados apontam que nós somos hoje 35% da população brasileira. E alguns chegam a dizer que até 2040 nós poderemos chegar à metade da população brasileira de evangélicos. Então, tem evangélico em todo lugar. Eu acredito que na sua família tem evangélico, aqui dentro desse espaço de comunicação tem evangélico e está em todos os lugares. Não dá para você dividir, não dá para você dizer, olha, isso aqui é um gueto, isso aqui é um espaço pequeno que eu não vou dar nenhuma importância. Por quê? Porque é transversal, está em todo lugar. Então eu acho que esse tipo de sentimento, que é o sentimento real, é o sentimento que está na cabeça do presidente Lula e que eu não tenho dúvida nenhuma, e isso está sendo desmistificado, porque, Naomi, o que nós estamos vivenciando hoje na igreja evangélica é bem diferente do que nós vivenciamos há 2 anos atrás, no início do governo Lula. Eu senti isso de uma forma muito forte, né? No início do governo dele, os ataques que a gente sentia, não é? A tentativa, na verdade, de desconstruir a imagem do presidente, e hoje a gente percebe que isso está se desmistificando e a comunicação está chegando de forma mais leve, e eu acredito que a tendência é cada dia mais melhorar.
Caso o Lula decida não concorrer à reeleição, quem a senhora acredita que seria um bom nome para substituí-lo? Olha, o presidente Lula é um grande presidente, né? Faz um grande governo, é uma pessoa que tem um nível de comprometimento muito grande com a democracia brasileira. Hoje, eu te diria, eu tenho plena convicção que o presidente vai para a reeleição e tenho plena convicção de que ele ganhará a eleição. É muito prematuro agora, Naomi, a gente fazer a citação de qualquer outro nome se nós estamos com o cenário praticamente definido. E o cenário definido que nós temos hoje é o presidente Lula concorrendo à reeleição em 2026, né? Você veja que nós temos, inclusive até essa polarização, que ela ficou muito forte até na última eleição, ela até começa a diminuir mais, porque a polarização ela não é boa para o processo democrático, né? Porque você, dentro dessa polarização, às vezes fica uma caminhada de muito ódio, de muito ataque, né? Então isso começou a arrefecer. Por quê? Porque ele, na verdade, tem esse pensamento, que é um pensamento mais amplo, mais de unidade, não é sem campanha de ódio de fato contra ninguém. E a gente não vê hoje, aí a mesma pergunta eu posso fazer, qual é o nome hoje que está posto, né? Nós não temos um outro nome hoje posto para dizer assim, olha, este nome é um nome que chega e que vai derrotar o presidente Lula ou que poderá substituir o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula está bem consolidado. É claro que nós temos nomes extraordinários na própria composição do governo do presidente, mas eu acredito que o nome dele está consolidado e o foco hoje é trabalhar de fato a reeleição dele. Não pode existir, nome na sociedade brasileira, um poder intocável, um mais, outro menos, não é? O Estado Democrático de Direito, ele é uma junção de três poderes que são autônomos e são harmônicos, mas são isonômicos. Eles são iguais, né? Então, isso, de fato, tem que ocorrer de forma muito organizada. E o magistrado ou os membros do Ministério Público Federal, os militares, eles não podem ser uma casta superior. Isso não podem ser. Até porque tem bons e maus em todos os lugares, porque tem bons e maus na política, tem bons e maus no judiciário, tem bons e maus na área militar, tem bons e maus em todos os lugares, no nosso ambiente de trabalho. Então, você tem que retirar aquele que comete algo ruim, até para você proteger a instituição, até para você proteger a categoria. Então, nesse sentido, de fato, a gente precisa evitar. Nós temos uma Constituição brasileira que estabelece teto. Ora, se eu, enquanto parlamentar, tenho teto, todo mundo também tem que ter teto, né? O judiciário tem que ter teto, a área militar tem que ter teto. E esses penduricários, esse tipo, na verdade, às vezes, de alguns benefícios que não respeitam essa legalidade constitucional, eles não podem ser assegurados, né? Então, eu acho que você tem que ter um crivo, tem que fazer uma avaliação de uma forma muito organizada para evitar, de fato, uma disparidade entre os poderes e uma sobreposição. Porque quando você cria uma sobreposição, você fratura esse Estado Democrático de Direito. Isso não é bom. O grande lance, a grande essência dessa democracia é essa isonomia, é essa unidade. Eu acho que combater supersalários faz parte dessa isonomia. Eu acho que é evitar essa proposta do Flávio Dino, que é muito importante para o Brasil, é a isonomia. Então, todos esses elementos, de fato, eles contribuem para aquilo que nós defendemos, que é a democracia brasileira.